Se você tiver que fazer uma prova muito difícil, comece a decorar toda a matéria que vai cair na semana anterior. Quando você chegar lá, você vai lembrar e saber de tudo. Se você perceber que o aluguel da sua casa não para de aumentar, coloque uma fantasia de terror e comece a andar pela vizinhança à noite. As pessoas vão começar a se mudar e o valor vai diminuir. Se você for jantar na casa da sua sogra e a comida estiver terrível, não diga que tá ruim pra parar de comer. Ao invés disso, diga que ela colocou algum ingrediente que você é alérgico. Se alguém te convidar pra visitar um recém-nascido, nunca espirre ou tussa perto dele. A imunidade dele tá sendo formada e se ele ficar doente pode ser grave. Se você for idiota e gostar de fogos de artifício, nunca tente acender eles enquanto segura com a mão. Você pode estar segurando do lado errado e pode se queimar. Se você estiver na academia e alguém te oferecer um suplemento que te deixa forte muito rápido, não tome ele de jeito nenhum. É provável que seja uma substância proibida. Se você encontrar uma fonte termal e for nadar nela, teste a temperatura com um galho antes de entrar. Elas podem ser bem mais quentes que o esperado. Se você estiver em uma ilha e precisar sinalizar para um navio que está bem longe, faça uma fogueira com galhos verdes ao invés dos marrons. A fumaça vai ficar mais escura e vai ser mais visível. Se você estiver numa floresta e começar uma tempestade, nunca se esconda debaixo de uma árvore. Os raios geralmente atingem estruturas altas e pontiagudas. Se você for mergulhar em uma piscina desconhecida, verifique a profundidade antes de pular. Ela pode ser super rasa e você pode se quebrar todo. Se você acordar sentindo o cheiro de gás na sua casa, nunca acenda a luz. O interruptor pode soltar uma faísca e causar uma explosão. Se você for sequestrado e colocado no porta-malas do carro, desconecte o fio da luz de freio. Isso fará com que a polícia pare o veículo e você pode chutar para avisar que você tá lá. Se você não gosta de usar chapéu, esse cara com certeza vai fazer você mudar de ideia. Ele começa esticando e puxando o tecido sobre um toco de madeira, criando o formato inicial. Em seguida, ele usa coisas como ferramentas de madeira e vapor para continuar moldando e para que ele fique menos frágil e dure mais tempo. Ele usa essa ferramenta chamada aparador de borda que corta um círculo perfeito nesse chapéu. Mas é aqui que acontece algo interessante, porque depois de fazer o formato da parte de cima, ele acende esse fogo e essas chamas ajudam a limpar e dar uma aparência com acabamento mais suave, retirando as penugens extras. Depois ele faz algumas verificações para se certificar que o buraco tem o tamanho perfeito para a cabeça do cliente e finalmente ele acrescenta mais alguns acessórios e detalhes e esse é o resultado final. Se você estiver na praia e a água do mar recuar de forma muito rápida, corra para longe e procure um terreno elevado o mais rápido possível. Esse é um sinal claro de um tsunami chegando. Se a sua casa for mal assombrada, comece a cobrar um aluguel bem caro do fantasma. Ele não vai ter dinheiro e vai ter que se mudar para um lugar mais barato. Se você estiver em um cassino e ganhar muito dinheiro, saia de lá o mais rápido possível. Esse é um truque que os cassinos usam para que você continue jogando e perca todo o dinheiro. Se você estiver perdido embaixo d'água e não souber onde fica o lado de cima, solte um pouco de ar e siga a direção das bolhas. Elas vão te guiar até a superfície. Se você estiver na praia e ver alguém dormindo no sol, tente acordar ele imediatamente. O calor intenso pode causar bolhas e até queimaduras de segundo grau. Se você estiver com o celular e ver bandidos se aproximando, jogue ele no bueiro sem que eles percebam. Eles vão achar que não tem nada para roubar e você pode recuperar depois. Se você estiver no meio do deserto, não tire as roupas para se refrescar. Isso só vai te esquentar ainda mais. Faça o oposto e cubra o máximo do seu corpo que você conseguir. Se você estiver em um barco e ele começar a afundar, não pule na água imediatamente. Alguns barcos podem demorar horas para afundar e você vai perder energia nadando. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria para o meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Ele pegou a chave mestra e a pressionou na cera derretida de vela, fazendo uma impressão perfeita. O malte foi contrabandeado para fora da prisão e seus aliados o usaram para fazer uma cópia de metal. Eles a esconderam dentro de um bolo e a enviaram de volta para ele. Mas quando ele tentou a chave, ela não serviu. Então ele mandou outra impressão em cera e esperou pelo bolo. E dessa vez a chave funcionou. Ele passou por cada portão trancado, simplesmente saindo da prisão. E anos depois ele se tornou presidente da Irlanda. Essas são as 3 coisas mais raras já encontradas. Primeiro, o diamante vermelho. Foi descoberto por um minerador brasileiro em Minas Gerais. Ele pesava só cerca de 3 gramas, mas foi avaliado por impressionantes 20 milhões de dólares. O próximo, um fazendeiro colombiano encontrou pequenos barris azuis enquanto estava plantando. Quando ele chegou mais perto, descobriu que eles provavelmente pertenciam ao Pablo Escobar. E quando eles desenterraram, tinha 600 milhões de dólares em dinheiro. Mas em 2015, uma mulher caminhava por uma praia na Alemanha e encontrou uma garrafa misteriosa. Dentro tinha uma mensagem de 1906, prometendo uma recompensa para quem devolvesse ela para um instituto de biologia marinha.
Se você estiver conversando com alguém e ele estiver usando uma roupa que mostra demais, se concentre pra não olhar pra baixo. Se você desviar o olhar, ele pode ficar ofendido. Se você viver até os 120 anos e perceber que não consegue mais morrer, você provavelmente assistiu muitos truques que salvarão sua vida. Por isso você precisa se inscrever no canal Universo Labs 2. Lá vão ter truques que não salvam sua vida. E se não chegar em 100 mil inscritos nas próximas 24 horas, eu vou ter que mandar pra sua casa, dentro de uma caixa, um Cheetos molhado. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet pra ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Esses são os criminosos mais burros do mundo. Nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos roubou uma bolsa e as chaves do carro de uma mulher. Mas quando ele tentou escapar, ele percebeu que o carro tinha marcha manual, que ele não sabia dirigir. E enquanto ele tentava fugir, a polícia capturou ele. Na França, dois homens decidiram pintar o rosto com um marcador permanente, fazendo o formato de uma máscara para roubar uma loja. Por incrível que pareça, eles conseguiram o dinheiro. Mas enquanto eles fugiam, eles não conseguiram tirar o marcador do rosto. E a polícia identificou eles. Se você precisar trabalhar em um local muito perigoso, compre um boneco e finja que é seu filho recém-nascido. Os ladrões geralmente ficam com dó e não vão querer te roubar. Se você perdeu o dedo em um acidente, enrole ele em um pano e coloque em um pote com gelo. Isso vai ajudar a preservar ele e eles podem reconstruir no hospital. Se você for idiota e fizer um piercing na língua, nunca namore alguém que usa aparelho. Se vocês forem se beijar, vocês podem ficar presos. Se você encontrar uma mulher dando a luz no meio da rua, não tente bancar o médico pra resolver sozinho. Ao invés disso, ligue pra ambulância enquanto dá apoio moral. Um bebê caiu em um poço estreito no quintal de casa. Ela ficou presa a mais de 7 metros de profundidade e durante 56 longas horas, a equipe de resgate trabalhou sem descanso para salvá-la. Eles cavaram um túnel paralelo ao cano para tentar alcançá-la, superando obstáculos como pedras pelo caminho. 24 horas depois, começaram a ouvir a menina cantando uma canção do ursinho Pooh, sinal de que ela ainda estava viva. Por fim, um paramédico conseguiu descer lentamente e puxar a menina para segurança. O resgate transformou a pequena Jéssica em um símbolo mundial de esperança. Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio, mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. 2 garotos encapuzados se aproximaram do carro do homem. Ele abaixou o vidro só um pouco e pediram que ele desse uma carona. Mas o homem sentiu um pavor intenso, como se algo horrível fosse acontecer caso os deixasse entrar. Olhando mais de perto, ele percebeu que os olhos eram totalmente pretos, sem nada de branco. Ele pisou no acelerador e fugiu, deixando os meninos para trás. O homem contou sua história na internet e mais pessoas começaram a relatar que também haviam visto crianças assustadoras com os olhos pretos. Porém, a polícia jamais conseguiu encontrá-las. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu, e assim eles criaram a pólvora. Um bilionário enterrou sua Ferrari para poder usar ela no céu, mas era tudo parte de um plano genial. Em 2013, um dos homens mais ricos do Brasil anunciou que faria um funeral para sua Ferrari para garantir uma viagem confortável para a vida após a morte. A indignação foi imediata, com pessoas condenando o gesto. No dia do funeral do carro, a mídia se reuniu para cobrir o evento, mas pouco antes do enterro ele cancelou tudo. Acontece que ele havia recebido um transplante de órgãos há pouco tempo e se questionou: por que as pessoas me condenam por enterrar um carro, mas não se importam em enterrar órgãos que poderiam salvar vidas? Toda a encenação era uma campanha para chamar atenção para doação de órgãos. Se você for viajar e a casa estiver vazia, deixe pelo menos uma luz acesa. Os ladrões vão pensar que tem alguém lá dentro e não vão entrar para roubar. Se você estiver fora de casa e precisar carregar o seu celular, não coloque ele em entradas USB. Elas podem ter sido modificadas para roubar seus dados. Se você tiver em um cinema vazio e alguém sentado ao seu lado sem necessidade, finja que você recebeu uma ligação e mude de lugar. Pode ser só uma coincidência, mas também pode ser um sequestrador.
Se você estiver na praia e estiver brincando de enterrar o seu corpo na areia, não faça isso perto da água. A maré pode subir e você pode se afogar. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele para ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você estiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância para te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz para absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto para se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor indo embora, então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: "Essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida. Se você tá caminhando na rua e encontra dinheiro no chão, não pare pra pegar e saia daí o mais rápido possível. Esse é um truque que os ladrões utilizam pra sequestrar pobres. Se alguém jogar ovos no para-brisa do seu carro durante a noite, não use os limpadores e continue acelerando. Essa é uma tática que os ladrões usam pra desorientar os motoristas. Se você der de cara com um urso no meio da floresta, comece a dançar e bater palmas. O urso vai ficar confuso e vai achar que tá num show de entretenimento. Se você estiver perdido e não tiver o que comer, não tente caçar animais selvagens. Eles se movem muito rápido e você vai gastar tanta energia que vai morrer de cansaço.